Evangelho. E é revelar toda a verdade. Então, esse era o ensinamento que a igreja recebia naquele momento. Era um ensinamento vindo direto do próprio Espírito Santo. E a igreja primitiva, eles praticavam 2 tipos de culto, que era o culto público, o culto que nós estamos fazendo aqui no momento, né? Nos reunindo, aprendendo um pouco mais da palavra, e também o culto familiar, eles se reuniam em casa. Então, no início, eles iam aos templos, se reuniam nas sinagogas, e depois passaram a se reunir nas suas casas. E mesmo em meio à perseguição que existia naquele momento, eles não desistiram de congregar, eles não pararam de congregar, eles prevaleceram. Né? Eles continuaram servindo ao Senhor juntos, num só propósito, nas casas dos irmãos. Então, a igreja, eles faziam tudo muito junto. Eles oravam, eles participavam da oração coletiva, eles compartilhavam o pão, né? Então, eles celebravam, eles tinham um momento da comunhão. Um exemplo disso é o que a gente tem depois da escolinha dominical, né? A gente tem o café. Então, era esse tipo de celebração que eles tinham. Eles ceiavam também juntos e além disso, eles eram bastante generosos. Eles davam tudo, eles ajudavam a comunidade, eles ajudavam o próximo, né? Eles vendiam as suas propriedades e repartiam. Tudo que eles tinham, eles deixavam no altar, né? Para o Senhor. Então, o que a gente pode observar aqui, que era uma igreja bastante envolvida com a sociedade. Então, logo, eles davam um bom testemunho, né? Então, a gente fica imaginando que os vizinhos, a vizinhança, a comunidade, ela dava um bom testemunho daquela igreja, porque era uma igreja generosa. E eu acho que são princípios, né, que nós, como os cristãos, precisamos ter, né? E que a gente pode, né, fazer uma análise. Se a nossa igreja, ela pratica essas mesmas ações que a igreja primitiva, o que está faltando, né? Aonde a gente pode nos engajar para fazer com que esse movimento volte para os dias de hoje, né? Então, no decorrer da lição, a gente vai comentar mais, tá? Sobre isso. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a igreja moderna e o culto. O autor está no tópico 2, tá bom, irmãos? O autor da carta aos Hebreus exorta o crente quanto à necessidade de reservar um tempo para culto congregacional. Há muitos motivos para o crente anelar pelo tempo que passa no templo, cultuando o Senhor com seus irmãos. Aqui em Hebreus, Paulo vai dizer para os irmãos para eles continuarem frequentando o culto, não deixar de congregar. Hoje a gente conhece muitas pessoas que estão desigrejadas, né? Pararam de congregar, não estão levando em consideração a importância de estar reunido, servindo ao Senhor. E isso é uma grande preocupação, porque uma pessoa que não frequenta, ela não consegue prevalecer diante das lutas, né? A gente sabe que a necessidade de vir ao culto, o autor evangelista, ele vai comparar que é a mesma necessidade que o corpo tem do alimento. O que o alimento traz pra gente? Nutrição, saúde, não é? Então, quando a gente deixa de congregar, a gente é um grande perigo, porque a gente fica desnutrido, a gente fica fraco. Então, para cair é muito, muito rápido, né? E são essas pessoas que o inimigo está de olho para derrubar, né? Porque não quer que as promessas do Senhor se cumpram na vida da pessoa. Então, nós, né, que pela misericórdia do Senhor estamos caminhando, estamos prevalecendo na fé, a gente precisa ter muito cuidado, muita atenção com isso, né? Está sempre
sempre apresentando esses irmãos que deixaram de congregar por algum motivo e procurar visitar, né, fazer aquilo que Deus pede para que a gente faça, né, para que a gente faça discípulos também. Então essa é a necessidade do culto, de estarmos cultuando, servindo ao Senhor junto, de nos fortalecermos no dia a dia, sentir as nossas forças renovadas no Senhor e esperar em Deus, né? Confiar que a gente possa servir ao Senhor de todo o nosso coração, sem olhar o que Ele tem para nos oferecer, porque Deus tem muito, Ele é infinitamente bondoso, né? Ele tem tudo para nos dar, mas que o nosso foco realmente seja servir ao Senhor, né? Prestar culto a Ele, adorar a Ele, e não servir ao Senhor de olho nas bênçãos que Ele possa nos dar. E a bênção do culto. A igreja local constitui centro do ensino da Bíblia. A cada culto, o crente tem suas energias renovadas, ele se reabastece para enfrentar a luta diária. Gozam bênçãos especiais aqueles que têm o coração, o desejo ardente de cultuar o Senhor nos cultos congregacionais. Então, é importante, né, que a gente frequentar, ser assíduo em todos os trabalhos, não só nos cultos oficiais, mas em todas as reuniões, né? É importante a gente manter firme esse elo. Eu gostaria também de ler para os irmãos Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao 17. Se alguém quiser participar e ler. Capítulo 3, do versículo 12 ao 17. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, salvos e amados, em entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, mostrando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Aqui a gente vê a instrução, né, de nos mantermos firmes na presença do Senhor. É fácil, irmãos, porque cada um tem uma cultura, né, somos diferentes, né, o que nos une é o amor de Cristo. E essa é a dificuldade, né, de viver em comunhão um com o outro. Mas aqui a gente vê a instrução da palavra, que não é fácil, mas o Senhor, Ele nos diz como a gente pode fazer essa manutenção. É nos revestir do amor de Deus e do amor ao próximo, para que a gente possa suportar um ao outro, para que a gente possa encorajar um ao outro e servir ao Senhor com alegria, né? Porque muitas pessoas, quando começam a frequentar a igreja, creio, Deus, que aqui não aconteça, né? Não acontece, mas lá fora acontece muito, né? As pessoas olham muito os defeitos da igreja, mas nós somos homens, somos humanos, somos falhos. O único perfeito é Deus. Então, o que a gente precisa é ter um foco, né? Qual é o meu objetivo de servir ao Senhor? Não é olhar para a minha direita, nem olhar para a esquerda, porque se a gente olhar para o lado, a gente certamente vai cair. Mas se a gente permanecer firme, olhando a Cristo, meditando na palavra, né, a gente vai ter aqui a base para a gente prevalecer na presença do Senhor. E participar do culto é isso,
É no culto que a gente encontra o ensinamento, né? No culto que a gente aprende a ser cristão, a servir ao Senhor, né? A como vencer o mundo. Então, por isso é importante a gente frequentar os cultos, na verdade, frequentar todas as reuniões, né? Mas o culto público em especial, para a gente se fortalecer também no Senhor e fazer a manutenção do nosso foco, que é servir a Deus, olhar para o Senhor, para que a gente possa permanecer firmes. Amém? E esse é o valor do culto, né? O salmista expressa que um dia na presença do Senhor vale mais que 1000 em outro lugar, né? É muito proveitoso estar na presença do Senhor. Quando alguém deixa de vir no culto, por qualquer que seja o motivo, existe aquele vazio, né? No coração. É a sede que o salmista fala, assim como a corça anseia pela água, assim a minha alma anseia pela presença do Senhor. Então, não deixem de congregar, não deixem de prestar culto ao Senhor, amém? Eu não estava aqui na época da pandemia, mas eu não sei também se a igreja fechou, né, pastor? Mas tivemos algumas restrições e eu tenho certeza que foi um momento que a gente sentiu muito falta de estar reunindo, né? Foi um momento que não se podia abraçar, não se podia dar um beijo, não se podia nada. E eu imagino como era o vazio no coração dos irmãos, né? Porque isso fazia falta, né? Então que a gente possa valorizar o tempo presente, o tempo que Deus deu para nós e aproveitarmos, né? Se tem culto, vamos lá. Se tem um trabalho na casa do Senhor, vamos lá. Porque quando isso é tirado da gente, a gente sente muita falta, né? E a comunhão cristã. A comunhão entre os irmãos da igreja primitiva era exercida no culto conjunto. Atos 2, versículo 42. Todos nós conhecemos bem a ilustração da brasa na lareira. Quando ela está no fogo, arde com os demais. Quando ela é afastada, rapidamente se apaga e se esfria. O crente que frequenta o templo e cultua a Deus com os demais irmãos, sente o calor da fraternidade cristã. Então, sobre isso eu estava comentando, né? O amor dos irmãos, né? O amor da comunidade, isso também nos edifica no Senhor. E se você deixa de frequentar, você deixa de ter essa comunhão, né? Essa paz gloriosa. E isso era o que acontecia na igreja primitiva. Eles tinham prazer de fazer tudo em conjunto, né? De tudo, de celebrar o momento da comunhão após o culto, o partir do pão, a ceia. Eles faziam tudo, eles eram muito unidos. E isso é o que fazia a igreja crescer. Porque uma igreja unida, ela se fortalece no Senhor, Deus fortalece. Então ela cresce e permanece firme diante de qualquer adversidade. Amém? A reunião de oração coletiva. Em Mateus 18, 19 e 20, Jesus está falando sobre o valor da oração coletiva. Ela é valiosa porque tem a promessa de Jesus de estar ali, no meio do seu povo. É a garantia da presença de Jesus, é o valor pleno da oração. A palavra fala, né? Quando estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então a gente tem a certeza de que Jesus está ali. Então essa é a importância de participar da oração coletiva, né? É a certeza, é a garantia de que Jesus está presente. E orar é uma questão de comunhão, de intimidade com o Senhor. E quando você junta, né, o corpo para um mesmo propósito, a oração ela tem o poder de mover o coração de Deus, né? A gente vê na Bíblia que Deus transformou vidas, mudou cenários, gente que estavam prestes a morrer, colocou a boca no pó e Deus virou o cenário, né? Então a oração
é chave de vitória, ela move o coração de Deus, e quando a gente se reúne num só propósito, não há quem possa parar a igreja, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem a bênção da tecnologia, né? A pandemia veio, passou, e ela trouxe esse benefício, né, da tecnologia, porque hoje a gente pode fazer um momento de oração online, né? Então isso também é proveitoso, né? Por algum motivo não dá para comparecer na casa do Senhor para orar junto, não tem o que possa parar a igreja. A igreja pode se reunir através da internet e orar ao Senhor, buscar o Senhor juntos, né? Então a gente vê que Deus, ele está ali dando alternativas para que a gente não venha parar, para que a gente não venha olhar nem para a direita nem para a esquerda. Amém? E eu queria que os irmãos fizessem esse momento de reflexão, né? Como que está a nossa questão, né? De buscar ao Senhor como a igreja primitiva fazia, né? Que os irmãos possam fazer essa reflexão, e se tiver algo que esteja pendente, que esteja faltando, pedir para o Senhor ter misericórdia e renovar essa alegria, essa esperança em nós, né? Para que a gente possa servir ao Senhor com o mesmo afinco, com a mesma intensidade que a igreja primitiva servia ao Senhor. Amém? Agora eu vou só pegar aqui minhas anotações aqui, que começou a dar uns branquinhos. Amém. A gente vai agora para o tópico 2, tá bom? Tempo para o serviço cristão. A palavra diz assim: o crente que reserva um tempo para se ocupar na causa do mestre é um servo produtivo, abençoado e feliz. O crente que fica parado, inerte, estagnado, assemelha-se a uma poça d'água. A gente sabe que poça d'água ela só dá dengue, né? Dá dengue, chikungunya, nada do que presta. Então, irmãos, não adianta ficar parado, né? A água estagnada representa perigo. Da mesma forma, o crente desocupado corre perigo. Ele não se interessa pelo programa da igreja, tem a fé enfraquecida e se torna presa fácil de Satanás. O nosso dever de cristão se completa no serviço. Antes de seguir, eu queria só trazer aqui o significado da palavra ministério, que ela significa serviço. Aqui no Novo Testamento, Lucas ele vai se referir que o ministério era o trabalho que era realizado, né, na casa do Senhor. Era o trabalho que os sacerdotes faziam. Então, irmãos, ministério, serviço, não é se apresentar, não é serviço, né? Não é um show para você estar no palco se apresentando. É trabalho, né? É ação. Então, a gente tem que ter em consciência que não é fácil, que não é moleza, que exige muita responsabilidade e compromisso, né? Que a gente não pode de jeito nenhum fazer a obra de forma relaxada, porque Deus ele vai cobrar isso da gente. Então a gente precisa saber do nosso foco, né? Saber qual é o nosso chamado para servir ao Senhor com intensidade, com alegria, né? Com prazer. E por que devemos servir? Por meio do serviço cristão, estamos glorificando a Deus e edificando aos outros. É tudo isso que eu comentei, né? Servindo ao Senhor, a gente, além de estar fazendo a obra, a gente está ajudando o próximo. A gente está se fortalecendo, né, no Senhor e edificando outras vidas. Muita gente ouviu essa palavra recentemente, né, Josi? Muita gente olha pra gente e vê você fazendo algo pro Senhor e se inspira. Então a gente precisa também ter essa responsabilidade, sabe? Quando tá fazendo algo pro Senhor, fazer com excelência, porque também a gente está gerando exemplo, né?
tem alguém se espelhando, principalmente nós que somos pais, né? Nossos filhos estão sempre nos observando, né? Eu tenho muito isso na minha mente. Eu não tenho 1/3 da força que a minha mãe tem na obra do Senhor. E muitas vezes eu já falei para ela, desacelera. Mas não tem jeito, a minha mãe ela tem uma força que é só Deus, né? Que ela está presente na igreja em todos os cultos, né? Não sei como consegue, eu sei que é o Senhor que fortalece ela. Eu gostaria de ter, né? Eu peço para o Senhor que me fortaleça para que eu chegue um pouquinho do que ela é. Ou seja, a minha mãe é um modelo para mim, é um exemplo para mim. Então, da mesma forma que eu espero ser um exemplo para os meus filhos e os irmãos também, né? Para os filhos, para o próximo, para os irmãos, para os amigos, né? E como devemos servir? Devemos servir a Deus por meio dos nossos dons. Ele dá dons a todos os crentes para desempenho do seu serviço. Os dons nos capacitam a servir melhor a Deus e ao próximo. Os dons são diferentes, os serviços são diferentes, mas o Senhor é o mesmo. Ele é quem opera tudo em todos. Para servi-lo de forma mais produtiva e eficaz, precisamos procurar, descobrir e aplicar o dom que Ele nos deu. Deus jamais chama alguém para ficar parado, né? A seara é grande, são poucos os trabalhadores. A gente precisa entender, pedir para que o Senhor revele para nós, né, qual é o nosso chamado. Né? Se é intercessão, se é louvor, se é de ensino, para que Ele nos capacite, né, que a gente busque o Espírito Santo para que nos capacite para fazermos a obra, né? Porque raramente Deus chama alguém, tira lá do mundo da perdição para deixar na igreja para ficar parado, né? Isso não existe. A gente sabe que quem gera a ovelha é a ovelha, não é o pastor, né? Então Deus jamais vai nos chamar para ficar parado. Então a gente tem que pedir para o Senhor dar discernimento, né? Nos revelar qual é o nosso dom, para que a gente possa fazer a obra. E Deus, Ele é perfeito, porque Ele dá diversos dons, né? Ele não chama todo mundo só para cantar, Ele não chama todo mundo só para louvar, mas cada um tem o seu chamado e isso vai aperfeiçoando a obra, um vai complementando a obra, né? Então a obra ela não para, ela vai crescendo. Quando chegar um determinado momento, Deus vai lá, abre um outro lugar e aquele pessoal que se preparou ali já vai para outro local para continuar a obra, né? Então é sempre em movimento, sempre crescendo, né? Nunca parado, né? Que a gente possa lembrar sempre que água parada não presta, é um perigo e a gente precisa tomar o cuidado. Onde devemos servir? O crente precisa administrar seu tempo de tal forma que encontre uma maneira de servir ao Senhor por meio dos diversos ministérios da igreja. Jesus instituiu a igreja para que o crente aplique seus dons ali. Deus quer que o sirvamos como corpo, muitos membros, cada um exercendo a sua função em conjunto e em benefício do outro. Então, como que a gente pode servir ao Senhor? A gente pode servir ao Senhor, trabalhar para o Senhor através dos ministérios que tem na igreja, né? Então, quais são os ministérios que tem aqui na Igreja Betel? Tem um grupo de senhoras, né? Tem um grupo de adolescentes, tem um grupo de louvor, tem o ministério de ensino. Tem agora a questão do evangelismo, que está sendo muito forte, os trabalhos da oração, né? A gente pode também trazer novidades para a casa do Senhor, não é verdade? Montar um ministério de família, de casais. Então, assim, a obra do Senhor ela é muito grande. Então, a gente precisa estar disposto a assumir a responsabilidade e se pôr à disposição para o servir ao Senhor, porque são vários campos, né, que o Espírito Santo pode nos capacitar para que a gente possa atuar. É necessário que as igrejas organizem de forma a aproveitar seus membros nos mais variados dons, colocando as pessoas certas nos lugares certos. Amém?
E o tópico 4, ele vai falar aqui sobre a motivação para servir. Eu acho que eu estou indo muito rápido, mas amém. A motivação para o serviço cristão é o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Servir com amor é ministério. Servir sem amor é trabalho, ocupação. E o amor é o maior dos dons. Então aqui está claro, né, igreja, que a motivação para fazer qualquer coisa para Deus é o amor, né? Se não tiver o amor, é em vão, é trabalho em vão, é cansaço, é só fardo. E Deus não nos chama para trocar o fardo, né, o nosso fardo pelo fardo de Cristo, né? Para ficarmos chateados, sobrecarregados, né? Então, qualquer que seja a motivação, que seja o amor a Deus e o amor ao próximo, o desejo de encher o reino de Deus, né? O desejo de almas, o desejo de que a obra cresça. E que esse seja o nosso objetivo, o nosso foco, né? Tudo que a gente possa servir, que façamos com amor, com excelência. Em Mateus capítulo 26, tem um exemplo muito, muito bonito de como servir ao Senhor. Queria até compartilhar aqui com os irmãos. Esse texto aqui, ele vai contar sobre Maria, né, irmã de Lázaro. A Bíblia traz alguns momentos sobre a vida dela, desde a ressurreição de Lázaro, desde quando Jesus esteve na casa de Lázaro, ela se dispondo a ouvir ao Senhor, deixando todos os afazeres para ouvir ao Senhor. E aqui nessa passagem é um exemplo muito, muito claro de como nós devemos servir ao Senhor, de intensidade na obra do Senhor. A palavra diz assim, ó: estando ele em Betânia, assentando à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho foi pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Aqui a gente vê, né, que Maria, ela se antecipou na obra. Eram os últimos dias de Jesus presente ali com eles. E a oportunidade que ela teve, ela entregou o melhor que ela tinha. Ela quebrou um vaso, né, de alabastro, um perfume muito caro, muito caro. E quando ela quebra o perfume, significa que ela separou aquele perfume para aquilo. Ela não tinha outro objetivo para usar aquele perfume que não fosse ungir a Jesus Cristo. Esse era o objetivo dela, de dar o melhor. E ali, os irmãos que estavam reunidos, vendo aquilo, eles criticaram, né? Então, o que a gente entende? Que por mais que a gente faça para Jesus, para o Senhor, dando o nosso melhor, né, sempre vai ter crítica, sempre vai ter alguém que vai estar ali murmurando, falando: se fosse eu faria melhor,
ou jogando palavras para nos desmotivar, porque às vezes Satanás acaba usando, né? A pessoa dá o lugar, entra no coração e a Bíblia fala que a gente precisa ter cuidado com o que sai do coração, não o que entra, né? Então, sempre vai ter a crítica, sempre vai ter alguém que vai estar ali tentando te puxar para você desanimar, para você parar, mas que você tenha foco em fazer, né? E Jesus, ele nos justifica, né? Ele fala ali que ele estaria ali com eles por pouco tempo, e Maria sabia disso. E os discípulos falando, podia ter vendido, né? Que desperdício, pegava esse dinheiro e dividia com os pobres. Então, assim, até uma ironia, né? Eles estavam criticando, ao invés de fazer isso, podia fazer aquilo, dando sugestão de fazer algo melhor. Só que Jesus repreende eles e fala, vocês vão ter os pobres, vocês vão ter a obra para fazer o tempo que for, né? Os pobres sempre vão existir, vocês sempre terão a oportunidade de fazer o bem para eles. Mas ela deu o seu melhor, ela consciente que eram os últimos momentos de Jesus ali com ele, ela entregou o melhor. Ela não se limitou, né, a ficar ali na superfície, né? Ela foi mais fundo. E além disso, Jesus fala que em todas as partes do mundo onde este evangelho foi pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. O que Jesus está falando aqui? Que em algum momento no futuro, em 2023, na igreja Betel, alguém estaria falando da ação daquela mulher, entende? Então, o que a gente faz hoje é lançando semente para algo maior, né? Então a gente não pode desprezar qualquer que seja o trabalho que a gente está fazendo na casa do Senhor, por mais simples que seja, porque Jesus, ele honra, né? E não é com bens materiais, é com edificação, é com coisas maiores, coisas do futuro, né? Então é aquilo, alguém estar observando o que a gente está fazendo e se inspirando, né? Então, o que a gente nessa manhã, para a nossa vida daqui diante, que a gente tenha essa consciência, né? De entregar a Deus o nosso melhor, servir ao Senhor com alegria, dar ao Senhor o melhor que a gente tem, sempre com amor pela obra, nunca de olho no que Ele possa nos oferecer, sempre com amor, para que seja leve essa caminhada, né? E que a gente possa pedir orientação para o Senhor, né? Deus, eu tenho isso para fazer, me ajuda, me inspira, ministra no meu coração, me fortalece na sua presença, para que possa cumprir, né, aquilo que Deus entregou em nossas mãos. Vou ler só aqui a conclusão, tá? E acho que eu acelerei muito, irmãos, mas é a primeira vez. Obrigação ao ministério. O serviço motivado pela obrigação é fardo, canseira. Entretanto, no momento em que o crente se dispõe a servir ao Senhor por meio dos ministérios de sua igreja local, assume um compromisso com Deus e com a igreja e tem a obrigação de desempenhá-lo da forma mais responsável possível. Jeremias adverte: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então a gente sabe que se for para fazer de qualquer jeito, é melhor não fazer. Mas tendo em consciência que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então é melhor a gente recalcular a rota, né? Ter a consciência do que fomos chamados, para que fomos chamados e fazer para o Senhor. Servir ao Senhor, dar sempre o nosso melhor, porque Ele vai estar sempre do nosso lado, nos ajudando, nos orientando e suprindo todas as necessidades. Talvez você não sabe como ajudar, mas você orando, né, pelos ministérios, orando por alguém que está na frente, também
estar ajudando na obra, né? Você está contribuindo, você não pode fazer missão, mas você dando uma oferta especial, você também está ajudando de alguma forma. Então, assim, é movimento, né? Servir ao Senhor é movimento, é ação. Não podemos estar parados. Deus não nos chama para ficar parado. E que Deus venha ter misericórdia da gente, que a gente tenha sempre a referência, né, da igreja primitiva, em prevalecer unidos, cultuando ao Senhor juntos, tendo um momento de comunhão, participando das orações, participando dos trabalhos e adorando ao Senhor, né, de todo o nosso coração, né, apresentando a Ele sacrifícios de louvor, né, pedindo para que Ele tenha misericórdia de nossas vidas. E, pastor, eu agradeço a oportunidade, foi muito rápido, esqueci até de orar. Mas amém. Amém, pastor. Hoje foi a primeira vez que nós gravamos a aula. E nós vamos gravar essas aulas e vamos colocá-las, esse material nas páginas da igreja. Vai ficar disponível para os irmãos da igreja poder consultar sempre esse material. E assim, é irretocável o que foi dito. Eu não posso tirar o brilho daquilo que o Espírito Santo falou através de nossa irmã nesse dia, né? Então vamos ficar de pé, agradecer a Deus. Nós temos muito material para sair daqui hoje e refletir durante dias do que nós ouvimos, do que nós aprendemos, não é? Um coração sempre aberto para aprender, um coração sempre de aprendiz, nunca de professor, não é? Então eu aprendi muito hoje, e agradecer a Deus porque renova as forças da gente quando a gente aprende alguma coisa nova, quando o Espírito Santo traz alguma coisa que renova nossas forças, não é? E isso para nós não tem preço. Deus abençoe sua vida, continue lhe abençoando ricamente, minha filha, viu? Deus seja louvado por tudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por começar o dia ouvindo a Tua voz, e ouvindo a Tua voz de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão especial. Senhor Jesus, recompense a vida da Tua serva, irmã Deise, também a vida dos alunos, dos irmãos que estão aqui e também dos que haverão de assistir essa ministração depois nas redes sociais da igreja. Use esse material para a glória do Teu nome, Senhor. Use esse material para a glória do Teu nome, para despertar vidas, levantar pessoas, ministérios, que o Teu nome seja glorificado através da ministração da Tua palavra. No nome de Jesus nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.